Estamos aqui em Curitiba, no Teatro Novelas Curitibanas, e vamos conversar com um artista de rua, um mímico, para que ele diga para a gente como é a sua experiência pessoal de trabalhar com arte e, principalmente, de fazer esse tipo de trabalho na rua. Então, agora com vocês, o artista de rua. Normalmente, esse tipo de trabalho, a colocação da maquiagem, ele é feito na rua. E isso já funciona como uma introdução para que as pessoas que estão transitando, que têm os seus afazeres, as compras e tal, para que elas comecem a perceber o trabalho de transformação de uma pessoa comum num personagem. Geralmente eu nunca falo durante a maquiagem. Eu sento no cantinho e fico fazendo minha maquiagem, as pessoas vão aglomerando e vão se aproximando. Esse tipo de trabalho que eu faço, que a gente convencionou chamar mímica clássica, é uma escola informal de uma técnica que foi desenvolvida por um francês chamado Marcel Marceau, e que durante as suas expedições aqui na América Latina, expedições, não é bem expedições, durante as suas apresentações na década de 50, de 60, foram difundidas para alguns profissionais de expressão corporal. E aí isso se tornou uma escola informal, que foi sendo passada de pessoa para pessoa, e chegou até aqui o Brasil, em alguns ramos, e Curitiba tem uma certa tradição nesse tipo de linguagem. Neste local, uma apresentação de teatro, especificamente a mímica. Hallo, I'll take some love off, please, Demo. Yeah. I'll take some. Muito obrigado. E quem deseja realizar uma colaboração para o teatro de rua? Muito obrigado, senhor. Muito obrigado pela colaboração. Muito obrigado. Eles são meus colegas, estão só ajudando, depois eu devolvo o dinheiro deles. Muito obrigado e até a próxima. Programa Convocação Geral Rede Vida. Celso, o Sérgio falou agora há pouco, quando eu perguntei se todo artista era maluco, que é uma brincadeira nossa aqui, ele falou que o artista talvez tivesse esse estigma, tivesse esse preconceito, até porque o artista é visionário. Eu te pergunto, com certeza foi uma função do artista, pelo menos, ser um mensageiro do novo. Continua sendo? O artista ainda é o mensageiro da novidade? Ele, se deixar de ser, ele deixa de ser artista. Acho que o nosso métier, o que a gente faz, que é a arte, a gente tem que procurar esse novo de uma forma diferente que a ciência procura, de uma forma diferente que a religião procura. A arte é uma coisa meio que específica, do meu modo de ver. E se ela
vai se dar a coisa pelo conhecido, primeiro, é só uma sociedade muito imbecil como a nossa que pode achar que não tem nada para descobrir, né? Essa coisa, esse papo de fim da história, de que nada mais vai acontecer, é um papo reacionário e meio imbecil. Acho que existe muita coisa, muitos mistérios vão pintar por aí, né? E nós estamos aqui para identificar esses caminhos de busca desses mistérios, de revelação disso. Enquanto a gente tiver uma sociedade, e mesmo depois, né? Mas enquanto a gente tiver uma sociedade que tem essas desigualdades sociais, essas desigualdades culturais e tudo mais, a gente tem uma função X. Quando a gente, em algum momento, superar esse estágio pré-civilizatório, a gente for para um mundo um pouco melhor, a gente vai mudar a nossa função, mas a gente vai continuar desbravando mares desconhecidos, né? Foi assim lá com os primeiros caras que pintaram dentro das grutas os seus animais que depois caçavam e que depois cultuavam. Foi assim com todos os gregos que tentavam descobrir os mistérios da alma com as suas tragédias. Foi assim na Idade Média com os nossos saltimbancos. Foi assim no Renascimento com os nossos Shakespeare, Lopes de Vega, etc. E continua sendo assim. A gente tem sempre novidades, porque a sociedade é dinâmica, apresenta novas discussões e o artista está para colaborar no avanço da humanidade, de uma maneira ou de outra. Para que você faz arte? Eu faço arte porque é uma coisa que me fascina, me dá prazer e me deixa feliz. Dinheiro me dá pouco. Por causa disso, basicamente. Você já pensou na função social da tua arte? Quer dizer, na realidade, isso eu acho que a função social do ator, quer dizer, de todo artista em geral, é uma coisa que a gente tem que estar pensando sempre, né? E a gente estava falando da arte visionária, né, da função social visionária. Eu acho que o ator ele tem uma função também, o artista em geral, que é, hoje em dia, resgatar certas coisas que a humanidade foi perdendo, né? A emoção, quer dizer, a gente estava falando de sociedade capitalista, de material, e eu acho que o artista ele tem uma função também que é muito importante de resgatar a humanização das pessoas, né? Eu acho que é por aí que eu tenho seguido a minha arte hoje em dia. Amaury, você é diretor do grupo de teatro da favela Monte Azul. Você acredita na arte como intervenção social e como transformadora? Eu acredito profundamente nisso e por isso trabalho e faço, junto com companheiros, há 10 anos esse trabalho na favela Monte Azul. E também eu acho que o próprio artista cria essa questão desse mito. Porque o artista ele também é um ser humano como qualquer outro dentro da sociedade. O papel de transformação é do médico, é do político, é do artista, é do trabalhador. E tem artista que faz do seu trabalho a transformação e tem outro que não. Sérgio Mamberti é um ator que dispensa a apresentação do currículo aqui na televisão. Sérgio, você na tua longa experiência como ator, acredita que hoje a arte, ou especificamente o teatro, o cinema, tenham menos importância política porque a gente perdeu o inimigo comum da ditadura? Não, pelo contrário, o processo cultural, ele não depende dessa imediatez política. Eu acho que esse processo é um processo longo de toda a sociedade brasileira e o artista tem um papel muito importante nesse sentido. Eu acho que o artista, de uma certa maneira, ele se torna um pouco porta-voz dessas inquietações, da medida em que é uma antena em que ele procura refletir, mesmo até que não de uma forma consciente, ele procura entender a sua realidade, procura falar de suas inquietações, ele está justamente tentando, vamos dizer, caminhar nesse sentido de você desvendar esses mistérios que o Celso falou e de criar uma rota onde o ser humano possa ter o seu espaço na sociedade, possa ter o seu lugar, falando das suas inquietações todas, dos seus sonhos e de uma visão de futuro, né? De uma visão de uma sociedade diferente. Então, eu acho que, apesar de não existir um projeto de cultura nesse país, o processo cultural do Brasil é muito mais forte e caminha muito mais rapidamente do que a gente possa imaginar. E eu acho que é ele que vai, através desse processo, que a gente vai conseguir realmente sensibilizar as pessoas no sentido de uma transformação real da sociedade. Por isso que eu acho que cada vez mais a responsabilidade do artista na sociedade é maior, porque
que, na minha visão, pela minha experiência, eu acho que só a cultura é que vai poder fazer essa transformação, essa humanização da sociedade. Bárbara, você que é coordenadora do Centro do Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro, eu te pergunto, na tua experiência de trabalho, quais são as inquietações, como o Sérgio falou, dessa sociedade pós-moderna? Quais são as maiores inquietações das pessoas? Bom, na minha experiência de trabalho aparecem todas as inquietações, porque o teatro oprimido é um conjunto de técnicas, jogos, exercícios, técnicas teatrais variadas, sistematizados por Augusto Boal, né? E o alicerce principal do teatro oprimido é a pedagogia do oprimido do Paulo Freire. Então, só para apresentar o teatro oprimido, eu apresentei duas pessoas que têm a vida comprometida com a intervenção social, né, com questões políticas dentro da sociedade. E o nosso trabalho, esse teatro vivo que vocês apresentaram aqui, que eu achei que é muito bom, é exatamente o trabalho que a gente faz. Nós fazemos um teatro que a gente chama que é teatro fórum, né? Então, o nosso trabalho é ir para comunidades, sindicatos, grupos organizados e fazer com que essas pessoas... a gente passa as técnicas teatrais para essas pessoas e essas pessoas transformam suas questões cotidianas em cenas teatrais. E a gente leva essas pessoas para a rua, para a praça, para o hospital, para a escola, para qualquer lugar possível de ter público, e essas pessoas apresentam a sua cena teatral. E a cena sempre acaba no momento de conflito, né? Não há uma resolução do que é apresentado. E quem está lá assistindo é convidado a entrar em cena e substituir o personagem, né? Aqui a gente fez uma intervenção, a gente acrescentou. No Teatro Fórum, a gente entra e substitui quem está com problema ou quem está com a questão. Então, a gente trabalha com meninos de rua, homossexuais, mulheres, soropositivos, pessoal que trabalha com a questão da prevenção à hanseníase, a gente trabalha com empregada doméstica, a gente trabalha com negros universitários, e cada grupo, pessoal, por exemplo, da questão que trabalha com educação ambiental. Cada grupo, obviamente, usa o teatro como um instrumento, né, teatralizando o que ele quer dizer e leva isso para dialogar com as pessoas, né, uma forma de diálogo com as outras pessoas. Então, todas as inquietações da sociedade aparecem no nosso trabalho. O que a gente quer, o que o teatro do oprimido quer, qual é o objetivo básico? É tirar a pessoa do papel só de espectador, pegar o papel de protagonista, né? Tirar a pessoa só da condição de consumidora de cultura e passar para a condição de produtora, né? Não que vai ganhar dinheiro ou vai ser artista como profissão, né? Nós todos somos artistas. Alguns são profissionais, outros não. Mas essa coisa que é do humano, que é da produção, da sensibilidade, isso faz parte do ser humano. Isso é um bem que a gente tem e que, como ela bem disse, a sociedade atual quer nos tirar. E a gente tem que estar atento para não tirar, né? Bom, a gente vai fazer um intervalo e daqui a pouco a gente discute também as formas de sobrevivência do ator, do artista, num país com pouco incentivo à cultura. Convocação Geral volta daqui a pouco.